Muito bem, estamos de volta com a nossa aula de número 2. Estamos no bloco de número 6, falando sobre modificação de cláusulas contratuais. No bloco anterior, então, eu li a definição de abuso de direito. Vou ler novamente, porque eu vou partir desse ponto para a gente poder desenvolver aqui as nossas reflexões sobre aquelas os dois nichos que nós podemos classificar assim, né, duas interpretações aplicáveis à cláusula abusiva. Então, vamos ler aqui. Define-se o abuso de direito como resultado do excesso de exercício de um direito capaz de causar dano a outrem, isto é, o abuso de direito caracteriza-se pelo uso irregular e desviante do direito em seu exercício por parte do particular. Eu poderia dizer para vocês que toda negativa de tratamento, toda negativa de medicamento por parte da operadora do plano de saúde é um abuso de direito. Por isso que ela se torna uma cláusula abusiva. É uma cláusula abusiva, ok? Muito bem. Então, seguindo aqui, olha só. Nessa relação contratual, a operadora do plano de saúde deve agir de boa-fé objetiva, tá? Na relação contratual com o consumidor. Vamos entender o seguinte: se eu estou falando de um contrato de adesão, essas cláusulas já vêm prontas. Então, ela tem que sofrer, eventualmente, uma modificação, uma nulidade por parte do consumidor, por parte do beneficiário, em razão de uma cláusula abusiva, de uma cláusula leonina, enfim, o nome que você preferir dar. Atualmente, num discurso jurídico mais atual, nós chamamos de cláusula abusiva, segundo o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, o caput ali. Muito bem. Então, você sabe que eu posso propor uma ação para declarar aquela cláusula nula ou para requerer ao juiz de direito que modifique aquela cláusula que está A para B. Isso vai depender do caso jurídico. Aliás, eu quero sempre levá-lo a um raciocínio jurídico na tomada de decisão. Às vezes a aluna manda uma mensagem para mim e diz assim: professor, determinada situação jurídica, como é que eu não entendi porque essa situação jurídica parece com a situação jurídica A, é muito semelhante com a situação jurídica B, como que eu faço a aplicabilidade do instituto jurídico? Aí é o raciocínio jurídico. E eu vou explicar para vocês ao longo do nosso curso como que nós vamos aplicar o raciocínio jurídico, sobretudo na elaboração da peça processual. Por quê? Porque o direito não é fechado, né? Não é fechado, não é fechado. Hermético, né? Essa é a palavra que eu queria usar. Ele é um raciocínio que deve ser aplicado ao caso concreto, né? Eu usei a palavra hermético, nem sei se está correto, mas a ideia é de fechamento, tá? Fica a ideia principal aí. Muito bem. Então, de acordo com o caso, como é que o juiz de direito julga um caso concreto? Ele julga de acordo com a lei. Ele pega, isso é jurisdição. O que é jurisdição? Juris, lei. Diction, é dizer a lei ao caso concreto. Então, tudo bem, ter um juízo de valoração, não necessariamente no direito. Porque se eu pego a lei 9656 de 98, que é a lei de planos de saúde, se eu pego o Código de Defesa do Consumidor e a legalidade existe por parte da operadora, eu não posso entrar com ação judicial. Eu tenho que entender o que é essa relação baseada em quê? Por parte da operadora? Da boa-fé objetiva. E há uma briga em relação à boa-fé objetiva. O que é a boa-fé objetiva? Então, eu trouxe um conceito aqui para vocês, e aí eu vou explicar o que é essa boa-fé objetiva. Olha lá. A boa-fé objetiva é um princípio basilar do direito do consumidor. Vamos por parte. Por que é um princípio? Porque no direito do consumidor eu tenho vários princípios. Eu tenho o princípio da transparência e harmonia, eu tenho o princípio da informação, eu tenho o princípio da boa-fé objetiva, eu tenho o princípio da equidade. Quer dizer, eu tenho vários princípios que me dão sustentáculo ao direito
do consumidor. Então, é exatamente isso que ele coloca, que é um princípio basilar do direito. É um princípio, né? Até porque quando a gente fala de princípio, a gente fala de base. Segundo o qual as partes, então se eu estou falando das partes, eu estou falando tanto o beneficiário quanto a operadora, possuem o dever de agir, então é conduta, hein? Agir com base em valores éticos e morais da sociedade. Então, aqui eu tenho uma questão extremamente interessante para você entender. No direito, nós temos aspectos subjetivos. Então, eu tenho a boa-fé subjetiva? Eu tenho. Então, eu sempre explico para os meus alunos o seguinte: tudo que você tiver como subjetivo e objetivo, você vai interpretar da seguinte forma. Subjetivo, sub, do interior, tá? Jectum, do sujeito. Subjetivo é abstrato. Você não sabe se eu sou uma pessoa honesta. Tá? Por que você não sabe se eu sou uma pessoa honesta? Porque isso é uma característica subjetiva. Quando que essa minha característica de honestidade será objetiva? Quando ela se caracteriza no mundo concreto. Aí ela é uma característica, aí ela é ela tem a característica de objetividade. Ela se concretiza. Então você vai saber que eu sou uma pessoa honesta, porque eu cumpro com o que eu falo. Por exemplo, eu não engano as pessoas, eu tenho uma lisura no meu comportamento, então você vê isso. Quando eu falo de boa-fé objetiva, boa-fé contratual objetiva, eu vejo isso no comportamento das partes, então tanto do beneficiário quanto da operadora do plano de saúde, em razão o quê? Em razão ao seu comportamento ético e moral. Eticidade, moralidade, eticidade, moralidade, legalidade. Então, quando eu estou tratando com a boa-fé objetiva, a boa-fé objetiva contratual, eu estou analisando o aspecto concreto dessa relação. Todo dia 10 vence a mensalidade daquele plano de saúde. Todo dia 10, o beneficiário vai lá e paga. Isso é uma responsabilidade contratual objetiva, né? É um princípio basilar, é uma boa-fé objetiva, é uma boa-fé objetiva. Todas as vezes que o consumidor, o beneficiário ou seus dependentes precisarem de uma cobertura assistencial à saúde, a operadora vai lá e cobre. Isso é uma boa-fé objetiva contratual. Então, isso é boa-fé. Então, a boa-fé objetiva, o que é a boa-fé? É fazer com que eu, consumidor, cumpra tudo aquilo que eu contratei. Né? A boa-fé da operadora, cumprir tudo aquilo que foi estipulado no contrato, inclusive no contrato que ela mesma elaborou. Então, a boa-fé objetiva tem que tanto ser do consumidor quanto do beneficiário. E aí, seguindo, desse comportamento, então, só lembrando você que boa-fé objetiva é comportamento, é conduta, que é diferente da boa-fé subjetiva. Sempre quando eu estou em aula, eu falo assim para os meus clientes, meus alunos, boa-fé subjetiva, você não sabe se realmente eu sou advogado. Né? Você não sabe. Quando você tem certeza? Quando que isso se transforma numa conduta objetiva? Quando você entra no site da OAB aqui de São Paulo, né, você vai ver que eu estou lá, novinho, com cabelo ainda, 1996, se não me falha a memória, está lá a minha foto, está lá escrito ativo, que significa que eu não só passei no exame de ordem, como eu fiz ainda o exame oral, para vocês terem uma ideia. Então, aí, aquilo que era subjetivo, que eu falei, concretiza-se. Então, aí é objetivo. Então, é comportamento. Então, esse comportamento, essa ética, esse valor moral, tá? Então, desse comportamento, decorrem outros deveres anexos. Olha lá, a lealdade. Então, ambos são leais.
pagam, né? Enquanto um paga direitinho a mensalidade, o outro cumpre com a cobertura assistencial à saúde, isso é lealdade, né? Nós temos aqui a transparência. Então, quando ele vai assinar o contrato, se ele tiver uma doença pré-existente, e que ele sabe que ele tem uma, né, o beneficiário sabe que tem uma doença pré-existente, ele declara lá no contrato que ele tem uma doença pré-existente. Isso é lealdade, isso é transparência. Por sua vez, aliás, é um princípio também, a transparência e a harmonia. Lembra que eu falei lá no artigo 1º, né, no artigo 4º, não primeiro, no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor? Então eu tenho o que? A transparência. É explicar para o consumidor aquelas cláusulas contratuais. É explicar o que vai além. Por exemplo, está lá que durante a sinistralidade, isso é uma informação? É uma informação. Mas será que o consumidor sabe o que é sinistralidade? Não. Então, o corretor, o representante comercial, a própria operadora do plano de saúde, através, né, de seu representante, vai explicar o que é sinistralidade. Vai dizer, ó, sinistralidade é assim, todas as vezes que você fizer uma consulta médica, toda vez que tiver uma internação, tem uma sinistralidade. E essa mensalidade será aumentada anualmente de acordo com a sinistralidade de um determinado grupo. Aliás, já fique sabendo que quem tem plano de saúde está inserido num grupo de 30 pessoas, 30 beneficiários, 30 beneficiários. Se você tiver o azar, por exemplo, você é novo, caiu num grupo de 29, onde são idosos e que eles têm um maior número de sinistralidade, quando vier o seu aumento para eles, você vem o aumento para você também. Né? Às vezes o aluno fala assim, tem como trocar isso? Não tem, porque é meio que aleatório, não sei muito direito, né, como é a sistemática. Eu acho que nem o pessoal da operadora sabe como é que é a sistemática do seu cliente fechar um plano de saúde e ele cai num determinado grupo. Mas precisa até explicar isso. Isso é o quê? Isso é transparência. E colaboração. Colaboração de quem? Colaboração dos dois. Eu quero que esse contrato continue vigorando, né, em vigência. Então, nós temos essa colaboração, tá, a serem observados em todas as fases do contrato. Então, principalmente, a gente vai falar ao longo do nosso curso, a relação pré-contratual, a oferta, né? Porque a partir do momento em que há uma oferta, a partir do momento em que existe a cobertura para aquele hospital, então precisa ter exatamente essa relação, né, que ele coloca aí, toda essa questão da lealdade, da transparência, da colaboração, da ética e da moralidade, precisa fazer parte do contrato, desde da relação pré-contratual até efetivamente o contrato assinado. Então, isso é muito importante. E aí nós temos aqui um estudo de caso que eu trouxe para a gente poder analisar, começando aí já para você aplicar um pouco essa teoria que nós aprendemos aqui. Então, A vai ser o seu cliente. Tá? A está internado no hospital conveniado durante 15 dias. A operadora de plano de saúde comunicou ao hospital que não irá cobrir as despesas referentes ao tratamento do paciente a partir desse período, porque a cláusula tal do contrato não garante cobertura acima de 15 dias. Tome as providências judiciais necessárias. Né? Então, aqui está esse estudo de caso para você poder pensar aí como que você vai fazer. Primeira coisa que você precisa observar aqui é a questão que envolve, né, a questão que envolve o polo passivo da ação judicial. Muita gente nesse problema, porque isso acontece comum, tá? Isso é um caso que eu tirei, um caso, eu digo assim que é fictício porque é um estudo de caso, mas isso é muito comum acontecer. O cliente está internado, a operadora de plano de saúde chega para o hospital e diz assim, olha, nós não vamos cobrir, tá? Você tem só 15 dias, nós vamos cobrir. Acima de 15 dias não é responsabilidade nossa. Aí você diz assim, bom, mas e o hospital?
né? Eu vou até depois colocar um pouquinho em relação ao polo passivo e polo ativo. Eu vou colocar o hospital no polo ativo, não coloco o hospital no polo ativo da ação, vou colocar só a operadora, quem que afinal de contas eu coloco. Então vai pensando aí e vamos então já montar mais ou menos uma estruturinha da petição inicial já no próximo bloco, tá certo? Então vamos lá.